Eu quero dar as boas-vindas a todos e agradecer a participação da Luciana e do Fabian, que foi um convite muito rápido. E não deu muito tempo, mas como eles são experts nesse assunto, os dois aceitaram prontamente. Quem vai falar primeiro, então, é o cirurgião de transplantes, o Fabian Pires. Ele é urologista e cirurgião geral, e ele é o responsável, em sua equipe, no transplante renal de adultos e pediátrico. Tem uma equipe e faz todos os transplantes pediátricos renais da Santa Casa. E também trabalhou, não sei se ele trabalha ainda, Fabiana, na remoção de órgãos. E a Luciana é uma nefrologista pediátrica que dispensa uma introdução, mas ela trabalha no Hospital do Rim, um dos maiores hospitais em transplante renal pediátrico, e no Hospital Samaritano. Então, a Luciana vai falar sobre a parte clínica do transplante em criança pequena. Então, se o Fabian quiser iniciar. Vamos lá, então. Então, o Dr. Coutinho já fez a introdução aí. Eu já fiz bastante remoção de órgãos quando nós transplantávamos o pâncreas, então a gente ia para remoção. E agora, há 2 anos, como houve uma deficiência aí uma equipe de remoção de órgãos, o governo do estado montou uma equipe, uma OPA, a OPO 7, que é uma OPA de retaguarda, e eu e a doutora Flávia, que éramos mais experientes aí, a gente participou dessa equipe por 2 anos para ajudar o pessoal mais novo a iniciar essas retiradas, né? E agora não participo mais. Mas isso aí dá uma boa cancha para a gente para ver como funciona a retirada de órgãos, e também a gente participa da outra ponta, que é o implante, e ver como é complexo essa concepção de 2 equipes, porque o que acontece muitas vezes, assim como eu e a Flávia montamos essa equipe da Opus 7, quem eram os nossos colegas? São cirurgiões ótimos, muito bem intencionados, pessoas que operam muito bem, mas com praticamente 0 experiência em transplante, no implante do órgão. Então, muitos detalhezinhos na hora da remoção, para eles pode não ter valor, mas vai ter um significado muito importante no resultado do transplante renal, principalmente nesse que nós vamos falar agora, que são as crianças pequenas, são a remoção de órgãos de crianças pequenas, aí abaixo de 20 quilos, 6 anos. Então, é isso que eu vou falar aqui para vocês. Então, eu vou dar essa visão cirúrgica da logística da remoção. Não vou falar da parte que é a OPO, isso aí não. Eu vou dar mais a visão cirúrgica, o que o cirurgião na sala, na retirada, precisa definir para que haja um bom resultado lá na hora do implante, né? Então, essas coisas aqui. Definir a hora da retirada, né, baseado nas condições do doador, das condições da família, destino dos órgãos, agendar o centro cirúrgico, notificar a UTI e notificar a equipe dos outros cirurgiões, os auxiliares, instrumentador, enfim. Bom, o que importa aqui, o que a gente tem sofrido muito é essa definição da hora da retirada, certo? Porque esses 3 fatores, se verificar a condição do doador, se ele está estável ou não, se ele pode esperar algumas horas ou tem que ser uma coisa rápida, as condições da família, que é muito importante, porque muitas vezes essa doador falecido, ele precisa ser levado para outro município, tem familiares, tem fator econômico envolvido, se a funerária vai cobrar mais porque passou de uns horários, e esse destino dos órgãos, que em geral o que a gente vê, que os locais que fazem a retirada de órgãos de crianças pequenas, em geral, eles não implantam lá naquele hospital, eles mandam, em geral, para outros centros. Tem muita retirada de órgão pela periferia do país, no interior do estado, e
e esse órgão vai ter que se deslocar, às vezes, pegar um carro para chegar no aeroporto, para pegar um avião, para chegar em São Paulo ou em Brasília, para então chegar num outro destino. E o que eu tenho visto, assim, não, às vezes não tem essa interação entre o doador, a família e o destino dos órgãos. O cirurgião marca retirada amanhã às 5 da manhã. Ele retira os órgãos às 6 da manhã, esse órgão só vai pegar um avião às 8 da noite, vai chegar em São Paulo, Brasília, às 11, vai chegar, por exemplo, no nosso caso em Porto Alegre, meia-noite, vai rolar o cross e o rim vai estar pronto para implante 5 da manhã. Leva 2 horas para preparar essa criança. Então, quando vai abrir os clamps, praticamente o segundo rim já vai, às vezes, estar inviável pelo tempo de isquemia. Então, eu vejo que tem que ter mais essa interação entre o horário da retirada e o deslocamento visando o horário da chegada no destino desses rins pequenos que nós estamos falando aqui, né? Isso seria um aspecto. O outro aspecto do cirurgião na sala de cirurgia é ver a burocracia, os termos de morte encefálica, os termos de autorização, ficha da informação, os laudos de sorologia, porque isso é outra coisa que eu também observei quando tem retirado no interior, que é um evento, quando tem uma criança doando os órgãos, e às vezes o pessoal se atrapalha um pouco com papelada e fica mais envolvido na parte emocional e acaba escapando isso. Centros maiores têm a equipe de enfermagem que vai lá e verifica tudo, o pessoal da OPO, mas em locais menores, às vezes a papelada fica um pouco perdida e o cirurgião tem que se atentar muito nisso aí e revisar todos esses dados. Outra coisa que o cirurgião deve verificar, o pessoal médico, né, deve verificar antes de iniciar a retirada, é se após a retirada vai ter todo o material que ele precisa para enviar esse órgão para outro local ou para armazená-lo, né? Então, ver se tem a solução de preservação de órgãos. Às vezes, o que acontece? Clampeia a aorta, clampeia tudo, assim, cadê a solução de preservação? Ah, doutor, está lá na farmácia. Então, toda essa verificação, todo esse checklist tem que ser feito antes de iniciar a retirada. O gelo estéril, vou pôr na cavidade, o soro fisiológico gelado, o material de pote, saco plástico, caixa térmica, todos esses detalhezinhos o cirurgião deve verificar antes de iniciar uma retirada, né? Aí se prossegue com a técnica padrão, aqui falando, então, nesses órgãos de crianças pequenas, a retirada é dos órgãos em bloco, certo? A retirada em bloco, com todo o material possível, para eliminar o risco de lesão de vasos, que às vezes o pessoal que vai retirar aquilo que eu falo da falta de experiência na hora do implante, é que no intuito dele fazer uma retirada bonita, ele tenta retirar os rins em separado, tirar a gordura perirenal e acaba dando lesão vascular e inviabilizando esse implante lá na outra ponta. Então, após a retirada dos órgãos, a embalagem desses órgãos aqui. O que a gente precisa fazer? O primeiro saco estéril, o rim dentro, e líquido de preservação gelado nesse saco, uma quantidade que fique pelo menos uma margem de uns 2 ou 3 centímetros do parênquima renal até o saco plástico, para que haja uma quantidade de líquido suficiente para a troca de calor entre o gelo e o órgão e para uma proteção física também. Isso aqui eu falo, pessoal, assim, é semelhante ao neném no útero, né? Tem as mãezinhas aí hoje em dia fazem aeróbica, fitness, não sei o quê, e o nenenzinho está lá dentro protegido. Aqui o rim é a mesma coisa, ele vai sacudir, vai pular, e ele tem que estar protegido, não só dessa parte mecânica, mas também da parte fria. Esse primeiro saco, ele pode se romper, pode ter algum furo, contaminação, então a gente bota um segundo saco protegendo o primeiro saco. Após esses dois, uma nova proteção com líquido, de novo. Agora, esse líquido não precisa ser o líquido de preservação, pode ser qualquer soro gelado, estéril, né? Mais um terceiro saco em volta, ou como nós preferimos aqui, que está na imagem abaixo, o pote, um Tupperware aí, plástico, que protege mais e permite um armazenamento melhor do órgão. Depois disso aí, tudo pronto, a caixa térmica e todo ele recoberto de gelo, né? Então, aí que entra aquela função daquelas 2 camadas de líquido ali, protegendo do congelamento o órgão, mantendo ele geladinho aí a 4 graus, que é o ideal, né?
Bom, e aí aonde que essa logística vai impactar, então, no implante do rim, lá na outra ponta, né? É aqui, os erros mais comuns. Aqui nós temos à esquerda, tem 3 erros aqui nessa embalagem. O saco tem pouquíssimo líquido, pode ver que o parênquima está quase encostado no saco plástico. O rim está mal perfundido e foi posto, o pessoal, aquilo que eu falo, da falta de vivência lá na outra ponta, na hora do implante. O pessoal bem intencionado no intuito de manter o rim bem geladinho, bota gelo dentro do saco plástico. Então, aqui tinha gelo, aqui não dá para ver direito, mas junto do rim, nessa parte mais branca, embaixo é gelo, e o segundo saco com soro também tinha gelo em volta. O rim chegou aqui para nós com o parênquima congelado, o ureter congelado. Então, não foi possível usar. E aqui no outro, tem um outro erro, que é o seguinte, o pessoal mandou de um outro estado, esse rim aqui atravessou o país, dentro dessa caixa térmica, dentro do pote, bem bonitinho, só que o que eles fizeram? Botaram um atapetamento de gelo no fundo, 2 ou 3 compressas, fizeram uma cama de gelo e o pote em cima, todo em volta ali é ar. Então, essa caixa, ela viajou com a passagem de ar entre a fespa, era uma caixa, não é uma caixa hermeticamente fechada, é uma caixa fechada. Então, perda de calor aí imensa, o rim quente na chegada. Então, são pequenos detalhes assim que o pessoal da retirada, às vezes, não vai entender, não vai captar aquilo, porque não participou lá na outra ponta, né? Bom, esse rim, então, sendo transportado em condições ideais ou não, ele vai chegar para nós aqui no destino, e nós sempre, de rotina, aqui entram, então, as peculiaridades desse transplante renal pediátrico de crianças pequenas, que esse órgão, a gente não espera o resultado do cross para ir olhar o rim, porque são crianças pequenas, tem todo o estresse familiar, o transporte, a ansiedade da família. Então, a gente não deixa que a criança chegue até o bloco cirúrgico, prepare o material, o anestesista, toda a equipe, para ir olhar o rim e chegar à conclusão que ele não é implantável. Então, assim que o avião chega no aeroporto, a gente acompanha aqui por um aplicativo, pega o número do voo e acompanha pelo aplicativo a chegada do avião. Assim que ele chega, uns 15 minutos depois a gente vai para o hospital, que mais ou menos vai dar o tempo que o pessoal da OPO vai lá, pega o rim e larga na Santa Casa. Que todos esses rins aí, a gente tem um acerto com a central de transplantes, todos os rins pequenos, eles, que a Santa Casa está nos primeiros da lista, ele vai para a Santa Casa para que a gente olhe ele em primeira mão, antes de desencadear todo o processo. Então, a gente observa ele, aqui está à esquerda um rim bem retirado, um rim com gordura em volta dos ureteres, a vascularização bem preservada. Pode ver que no centro dele ali tem músculo. Isso é uma coisa boa para nós, porque mostra que esse rim foi tirado com uma margem bem distante. Aqui não mostra, porque está mostrando a parte retroperitoneal dele junto à coluna, mas se a gente olhasse do outro lado, ia ver a fáscia digerota, a suprarrenal. Então, é um rim tirado com todas as margens livres. Então, para nós, já nos mostra que é um rim bem retirado, bem perfundido, bem clarinho. Então, a gente daí, dessa forma, libera para correr o cross e a criança lá, para poder implantar. Porque pode ter essas surpresas, como o rim do lado direito ali, que é um rim que, na tentativa de tirar ele bem bonitinho, tirar sem gordura, vieram os vasos bem expostos e o principal ali, o ureter, né, um ureter totalmente desvascularizado que não serve para implante em criança. Uma vez que esse ureter é muito fino e ele vai isquemiar, vai estenosar, e ele não tem o recurso depois de fazer uma anastomose do ureter estenosado com ureter nativo, porque ele é muito fino, não tem como. Um rim que não serve para implante. Aqui tem outras peculiaridades que vão influenciar para nós na hora do implante da criança pequena, alterações, né? A gente observa alterações aqui de vias excretoras, à direita tem um rim mal perfundido, com 3 artérias, e isso é um outro detalhe que na criança pequena a gente não utiliza, rins com múltiplas artérias, porque o risco de trombose é muito grande. A criança a criança pequena, ela não tem espaço para poder colocar essas artérias sem que haja um kink, e se for separar as 3 artérias, o tempo de isquemia vai ser gigante,
a perfusão delas vai ser baixa, o risco de trombose muito grande. Esses dois outros rins que estão juntos ali mostram um rim preparado, um rim bem perfundido, e aqui provavelmente foi utilizado somente o rim direito, que é o rim que está na esquerda, que pode observar que o rim esquerdo com a veia longa, ele tem duas artérias. Um rim bem pequenininho, essas pinças, elas são muito delicadas e ela é quase uma agulha, se for olhar de perto, uma agulha de crochê, ó, a espessura dela. Pode ver que ela é mais calibrosa praticamente que as artérias renais. Então, risco de trombose gigante. Então, não se utiliza, nessas crianças pequenas, com rins pequenos, não se utiliza múltiplos vasos pelo risco de trombose, porque é muito delicado. Aqui está o rim preparado, bonitinho. Nós preparamos os rins sempre em bloco, porque se não for por um motivo ou outro, na hora do implante, a criança não puder ser implantada, ele pode ser usado para adulto, a gente só sutura aquelas margens superiores da aorta e da cava, e ele pode ser implantado, então, no paciente adulto, em bloco. Nas crianças pequenas, a gente utiliza a técnica extraperitoneal, né? Porque na literatura tu vai encontrar que tem grupos que crianças abaixo de 20 quilos implantam intraperitoneal, outros abaixo de 15 quilos implanta intraperitoneal, mas nós sempre implantamos extraperitoneal, e lá em 2010, 2011, se não me engano, o Dr. Santo Pascoal Vitola, que era o coordenador da nossa equipe, ele fez o trabalho de doutorado dele baseado nessas crianças e foi comprovado que não aumenta o risco e não tem alteração nenhuma em fazer a abordagem extraperitoneal para o implante, embora a criança seja pequena, não muda o resultado. Então, a gente faz essa incisão arciforme na fossa ilíaca direita ou esquerda, expõe o reto peritônio e faz um implante, aqui um implantezinho padrão. A veia que está mais à esquerda está na veia ilíaca, na bifurcação da veia ilíaca comum com a interna. A artéria mais proximal está na artéria ilíaca comum. Então, o rim bem acomodado. A gente prefere utilizar os rins pequenos em crianças pequenas. Muito embora o resultado final não mude muito, o risco de trombose, função renal, ele permanece praticamente o mesmo. Mas ele é uma cirurgia bem mais confortável, bem mais tranquila, do que um rim grande. Diminui o risco de kinking, de reoperação, da cavidade ficar muito apertada para o rim. Então, a gente tem utilizado de rotina rins pequenos para crianças pequenas aqui. Essa incisão, ela, mesmo sendo reto peritoneal na fossa ilíaca, ela não impede que a gente suba mais proximal e explore aqui a artéria aorta e a veia cava. É possível que, por algum motivo, por trombose, estenose de vasos distais, a gente, pela essa mesma incisão, consiga vir mais proximal ao reto peritoneal e abordar a cava e a aorta sem problema. Ou um rim maior, porque existe mais fluxo sanguíneo, também dá para colocar sem problema nenhum. O rim acomoda bem, mesmo que tenha rim nativo, o rim nativo, os dois rins, ele tem a borda arredondada, então eu digo que um rim é arredondado aqui, outro arredondado ali, eles se encaixam perfeitamente, então, a menos que seja um rim gigante, alguma coisa assim, ele acomoda bem, sem necessidade de que haja de fazer a nefrectomia do rim nativo. Uma outra artimanha que se usa nessas crianças pequenas que vão ser anticoaguladas por causa do risco de trombose é essas espuminhas aqui, essas esponjas. Essa que está mais medial, a maior, é o gel Fuan, é a base de celulose para promover coagulação local, né? Não tem nada, não aumenta o risco de trombose intravascular, mas faz um bloqueio com a coagulação da sutura ou dos vasinhos da pelve renal que ficam sangrando e vão incomodar no pós-operatório. Então, a gente tem usado de rotina na pelve renal o gel Fuan, que é mais espesso, e quando no parênquima tem algum vasinho, alguma babação, a gente usa essa que está mais embaixo na concavidade ali, mais com aspecto de gase mesmo, que é o Surgicel, que faz um atapetamento no rim. A gente bota um, dois, às vezes fecha todo o rim aqui, todo ele de Surgicel, e previne aí esse porejamento de sangue que fica acontecendo depois na anticoagulação dos pacientes.
Aqui são outra característica dessas nossas crianças pequenas aqui, que muitas delas têm anatomia hostil. Aqui essa criança da esquerda parece uma área de queimadura extensa, mas não é, são múltiplas cirurgias na pelve, e é uma criança que tem um abdômen, ela é pequena, tem um abdômen todo congelado dentro das alças, então a nossa técnica é essa, que a gente consegue explorar muito bem o retroperitônio, ela nos salva nesse tipo de situação, porque se aqui eu tivesse o hábito de colocar intraperitoneal, não conseguiria. Essa criança não tem peritônio. Então, se faz a técnica extraperitoneal, mesmo com todas essas aderências, se consegue ir mais proximal, como a gente mostrou antes ali, a veia cava e a aorta. Então, a técnica extraperitoneal nos dá esse recurso aqui. Assim como na outra foto da direita, essa criança tem uma deformidade pélvica, ela tem uma pelve bem pequenininha, o quadril dela se encaixa quase embaixo das costelas. Também uma criança com a pelve fechada e com abordagem extraperitoneal, se conseguiu dissecar os vasos bem proximais e implantar um rim pequeno, que se acomodou muito bem nela e foi tudo, deu trabalho, mas foi tudo tranquilo. Tá? Aqui, quando se usa os rins maiores nas crianças, né? Então, os rins grandes em crianças pequenas também, plenamente factível, não tem problema nenhum. Só tem que manter a criança mais hidratada, ela tem que estar com o sistema vascular bem cheio dela, porque o rim vai absorver muito, muito sangue. A artéria ilíaca ou a aorta da criança, às vezes, é muito fina, não consegue encher bem esse rim, ele não fica bem cheio, embora a função renal dele fique boa. E o que a gente faz para evitar a síndrome compartimental? Já tivemos muitas, então a gente já teve casos de faz a cirurgia, fecha a camada muscular e depois tem aumento na velocidade do fluxo venoso, risco de trombose, então tem que se abrir, aliviar essa pressão. Então, essa é a primeira e a segunda camada musculares, ali à esquerda é o oblíquo interno e o transverso do abdômen. É um músculo muito friável, então a gente tem que pegar o ponto que a gente chama de, entre aspas, coxudo, né? Porque senão o músculo rasga. E com isso se fecha cada vez mais a cavidade abdominal. Então, aqui a gente dá os pontos, deixando um pouco aberto para evitar essa... Porque esses 2, 3 centímetros aí, por incrível que pareça, libera muito o rim lá dentro. E para evitar a herniação, se puxa daí a aponeurose, aquela aponeurose mais branquinha que aparece em cima do oblíquo externo, ela não tem quase músculo. O músculo vai ser só nos 2 primeiros centímetros proximais, lá onde tem um fio de sutura solto ali, tem um pouquinho de músculo só. Então, a gente consegue aproximar essa camada mais externa, que é só a aponeurose, pegando bem na margem da aponeurose, porque ela não rasga, e aí impede a herniação. E na direita aqui já é um caso em que o rim era muito grande, a cavidade ficou muito aberta, então eu usei aquele mesmo surgicel que a gente usa para evitar o sangramento. Eu peguei um grande, esse aqui é um surgicel de fígado, que usa para embrulhar o fígado. Então eu envolvi o rim, ele forma uma aderência, porque ele tem muito atrito, ele é áspero, e com o dreno de sucção que a gente deixa sempre também, a parede cola em cima desse surgicel, e em poucas horas ele está aderido e o rim não herneia, ele fica firme aí, não acontece nada. A gente tem muitos casos desses e nunca nos incomodamos com hérnia ou com a ejeção do rim depois que a criança acorda com pressão abdominal, não acontece nada. E sempre drenagem por sucção. Essa drenagem a gente tem usado, acredito que há uns 4 anos para cá, antes éramos mais corajosos aí a doutora Clotilde nos estimulou a colocar o dreno. Então, todos os nossos pacientes agora, eles ficam com um dreno de sucção. Esse é um dreno com 4 calhas. Ele não é aquele dreno todo perfurado. Então, ele é uma calha, são 4 calhas ao longo dele, e ele não é usado muito para transplante hepático, ele dificilmente vai entupir com coágulo, ele funciona muito bem. Então, temos usado sempre o dreno de sucção contínuo nas crianças pequenas por causa da heparinização, anticoagulação deles, para diminuir o risco de trombose nessas crianças aí. Fabia, está excelente a tua aula, mas vamos apurar um pouquinho o nosso Tá, horário. estamos terminando já. Então, aqui o aspecto final vem com uma criança bem pequena, com excisão arciforme na fossa ilíaca direita. Ali na flechinha vermelha mostra o dreno de sucção, como sempre fica um pouco de sangue dentro, formando uma cavidade, o rim fica boiando ali, propicia ter mais sangramento, então a aspiração é um ponto importante nesse tipo de cirurgia.
E aí temos os nossos heróis aí, as criancinhas, esses dois aí operaram junto, né, Clotilde, eu acho. Foram da mesma, né? Foi lá em outubro, próximo ao Dia da Criança, esse aí foi o pessoal aí que é voluntariado lá da Santa Casa, faz um showzinho no Dia da Criança, 12 de outubro, apareceu para eles aí. Certo? É isso aí que eu tinha para mostrar para vocês, então. Muito obrigada, Fabiana, foi excelente, imagino que depois nós teremos várias perguntas. E agora eu Certo. passo a palavra, então, para a parte clínica da doutora Luciana Feltran, que é bastante experiente também nesse tipo de transplante. Nós escolhemos esse tema porque transplante renal pode... Sai, Fabiana, tu tem que descompartilhar a tua tela. Vocês sabem que no Brasil não são todos os centros que fazem transplante renal em criança pequena. Então, acho que estou bem feliz que nós temos 120 participantes, acho que é quase um recorde das lives da BTO, e certamente teremos discussão depois. Bom, boa noite para todos. Então, eu queria agradecer à doutora Clotilde, à BTO, pelo convite, mas principalmente pelo tema. Eu ia falar exatamente isso, Clô, que as crianças pequenas, eu vou chamar crianças pequenas de menores de 15 quilos, são crianças que talvez por serem minoria das crianças que precisam de transplante, ficam muito abandonadas e deixadas de lado pela maioria de nós, transplantadores e clínicos pediátricos, né? Então, a experiência que eu vou trazer aqui um pouquinho, é a experiência que eu tenho tanto do Hospital do Rim, quanto do Hospital Samaritano, aqui de São Paulo. E eu vou começar, só deixa eu aumentar a tela, né? Aí, pronto. Então, eu vou começar mostrando essa foto é de uma camiseta que as mães dessas crianças, que são crianças da hemodiálise crônica aqui do Hospital Samaritano, fizeram para a campanha de doação. Então, a gente sabe que o transplante renal proporciona melhor oportunidade para a sobrevida, para o crescimento, para o desenvolvimento neurológico dos lactentes das crianças pequenas. Nós sabemos, e essas mães também sabem disso, parece repetitivo colocar essa frase que a gente ouve sempre, mas a gente, de fato, não proporciona esse melhor tratamento para essas crianças. Então, a grande maioria dos centros coloca limites para o transplante de crianças, crianças acima de 20 quilos, acima de 30 quilos, acima de 15 quilos, acima de tantos anos, cada um com suas razões, mas, de fato, a gente sabe que o transplante é o melhor tratamento e a gente não proporciona, na maioria das vezes, o tratamento para essas crianças. Logo, quando eu comecei a fazer residência e comecei a trabalhar com transplante, ainda tinha aquela ideia de que a criança precisa primeiro crescer para depois fazer o transplante. Então, isso está totalmente ultrapassado, a gente vai mostrar alguns dados, e a ideia hoje é que essas crianças sejam transplantadas o mais rápido possível, a gente não precisa esperar nada para que elas sejam transplantadas. Existe uma inequidade muito grande no acesso das crianças para o transplante no Brasil, né? Então, esse estudo mostra que... Vocês estão vendo meu apontador, não? Minha flechinha? Sim, sim. Então, as crianças, aqui embaixo tem a faixa etária da criança, e aqui em cima a chance dessa criança ser transplantada com doador falecido nas diversas regiões do Brasil. E a gente vê que na região Nordeste, Sul e Sudeste, as crianças pequenas têm um acesso melhor ao transplante, mas nas regiões Norte e Centro-Oeste do país, as crianças menores de 5 anos têm praticamente zero chance de receberem um rim com doador falecido. Vou mudar a página aqui. É que a página não está mudando aqui, não sei por quê. Um outro detalhe em relação ao transplante renal pediátrico, esse estudo foi feito junto com o pessoal da economia da AGV. Em preto está o custo do transplante, o custo da hemodiálise pediátrica convencional, aqui à direita o custo da hemodiálise diária, e em cinza o custo do transplante renal pediátrico. Então, o que a gente observa é que, comparado à hemodiálise convencional, a partir de 18 meses o transplante tem um custo muito menor, e a partir de 12 meses, se comparado com a hemodiálise diária.
Esse trabalho ainda não foi publicado, mas ele mostra que o custo das crianças, do transplante renal, do cuidado, na verdade, da criança pequena, menor de 15 quilos, comparado à criança maior, que está em vermelho, ele é maior, está em desvio padrão, ele é maior no período pré-transplante, maior no momento do transplante, mas após o transplante, o custo do tratamento dessas crianças pequenas passa a ser muito semelhante ao das crianças maiores. Então, falando um pouquinho de quem são, né, quais as características, no que essas crianças pequenas são diferentes das crianças maiores. A gente levantou os dados do período de 2009 a 2017, das crianças que iniciaram preparo para transplante lá no Hospital Samaritano, que é um hospital especializado no transplante pediátrico, e que nesse período era aberto para crianças de todo o Brasil, do sistema público de saúde. Bom, inicialmente, em 8 anos, nós recebemos 165 crianças entre 7 e 15 quilos para transplante, 43% do total das crianças. Então, esse número foi muito maior do que era a nossa expectativa de receber, que já mostra como que tinha uma demanda reprimida para o transplante dessas crianças pequenas. A gente excluiu os menores de 7 quilos, porque no Samaritano a gente usa esse limite de 7 quilos para o transplante. E quais as características, então, dessas crianças? As crianças entre 7 e 15 quilos pesavam em média 10 quilos, eram crianças com média de 2,7 anos. E as particularidades desse grupo? Esse grupo praticamente era composto por meninos, 71% das crianças do sexo masculino. Esse grupo, comparado às crianças maiores, era formado por muito mais crianças com malformação do trato urinário, que é o CACUT, malformação congênita do trato urinário e hipodisplasias. Mais ou menos 30% dessas crianças já tinham passado por alguma cirurgia urológica antes de chegar ao pré-transplante. 7% dessas crianças usavam gastrostomia, mostrando que essas crianças têm mais dificuldade para serem nutridas. 20% delas já tinham passado por mais de uma modalidade de diálise, apesar de tão jovens, já tinham passado por peritoneal e hemodiálise, mostrando que são mais difíceis também de dialisar. Mais ou menos 50% vinha da região de São Paulo, mais ou menos 20% deles, e aí não era diferente entre os grupos, tinham convênio médico. Bom, eu escolhi falar desses 3 tópicos dentro do pré-transplante renal pediátrico, que eu acho que são tópicos que trazem alguma diferença entre as crianças menores e maiores. Então, a gente vai falar um pouquinho da situação urológica, da situação vascular e da situação imunológica desses pacientes. Em relação à situação urológica, a gente já comentou, então, que eles têm uma incidência muito grande de malformação do trato urinário e necessidade de preparo urológico. A gente sabe, então, que o peso, o tamanho das crianças é um fator limitante para o acesso dessas crianças ao transplante. Mas a gente procurou estudar, dentro de um centro especializado, quais os fatores que dificultavam o preparo da criança pequena para o transplante. Então, do momento que a criança chega na primeira consulta de pré-transplante, até que essa criança esteja pronta para o transplante, inscrita no transplante renal para doador falecido ou realizando o transplante doador vivo. Que fatores dificultam essa chegada da criança pequena ao transplante? Então, a gente olhou para o sexo, para o peso, para a doença de base, se era uma malformação ou outras, uso de gastrostomia, modalidade de diálise, cirurgia urológica, se morar ou não na região do centro transplantador, ter ou não seguro de saúde. E na análise univariada, os fatores que destacaram foram ter malformação do trato urinário e necessidade de cirurgia urológica. Na análise multivariada, se sobressaiu, então, a presença de malformação do trato urinário. Então, esse é o primeiro tópico que eu queria chamar a atenção dentro do preparo dessas crianças, o que esse preparo se diferencia das crianças maiores. Então, nesse primeiro tópico, eu quero chamar a atenção de que a gente precisa, se a gente quer transplantar uma criança pequena, ter uma parceria muito forte com a urologia pediátrica. A gente precisa ter um urologista pediatra fazendo pré-transplante com a gente, não só o urologista pediatra, mas as condições para que ele trabalhe, né? Os exames radiológicos, principalmente. Então, se eu pegar uma criança pequena, pedir uma uretrocistografia, um estudo urodinâmico, e pedir para essa criança voltar 10 meses depois, provavelmente essa criança vai voltar desnutrida, vai ter perdido o peritônio, não vai ter mais acesso para diálise, ou muitas vezes nem vai conseguir voltar para esse transplante.
O segundo tópico que eu considero muito importante é a situação vascular das crianças. Então, a gente sabe que quanto menor a criança, menor o calibre dos vasos, mais dificuldade na técnica cirúrgica, maior risco de trombose e maior dificuldade para a perfusão do enxerto. Então, essa imagem, eu acho que fala por si. Cada vez que eu olho para essa imagem, me chama mais atenção. Então, essa é uma cintilografia de um bebê. Aqui está o corpinho do bebê, os braços, as perninhas, que recebeu o rim do pai. Então, a gente consegue ver a sombra aqui da área cardíaca e a sombra do rim, e a gente consegue imaginar qual a dificuldade que essa criança vai ter, o esforço desse coração, e a dificuldade que essa criança vai ter para conseguir perfundir um órgão tão desproporcional. Então, existem trabalhos que mediram o fluxo sanguíneo na aorta do receptor pediátrico, e na artéria renal do doador. E o fluxo sanguíneo da aorta era bem menor que o fluxo da artéria renal do doador. Então, obviamente, que esse rim não vai ser tão bem perfundido quanto era no doador. Por outro lado, a gente estudou recentemente um grupo de 375 crianças, e aqui crianças de até 18 anos, mas 40% dessas crianças são menores de 15 quilos, que receberam rins de doadores menores de 15 quilos, isolados, a gente não faz transplante em bloco, ou rins de doadores pediátricos maiores de 15 quilos, ou rins de doadores vivos adultos. E após 5 anos, esses pacientes não tiveram nenhuma diferença na sobrevida do paciente, na sobrevida do enxerto, na incidência de trombose, na proteinúria, em PTLD, em rejeição aguda, em hipertensão, em complicações pós-cirúrgicas. Então, as crianças responderam muito bem, tanto com rim isolado pequenininho, quanto com rim adulto vivo. Mas quando a gente olha para a taxa de filtração glomerular, a gente percebe que as crianças que receberam rins pequenininhos de doadores menores de 15 quilos, tiveram uma taxa de filtração glomerular inicialmente mais baixa, essa creatinina a taxa de filtração foi melhorando com o tempo, a melhor taxa de filtração dessas crianças vai acontecer por volta de 1 ano pós-transplante, e depois começa a ter uma queda lenta natural. Já quem recebeu o rim de doador vivo adulto, começou com uma taxa de filtração muito alta, mas essa taxa de filtração foi caindo progressivamente, de modo que após 5 anos de transplante, as crianças que receberam rins pediátricos tinham uma taxa de filtração glomerular superior ao do doador adulto vivo. E esses dados têm correspondência na literatura em outros estudos. No Hospital do Rim, a gente fez um estudo também com crianças em 3 grupos de crianças, as que recebiam menos de 100 gramas de rim por metro quadrado de superfície corporal, entre 100 e 200 e mais de 200 gramas. E o que a gente observou foi que os rins pequenininhos crescem, aumentam de volume no passar do tempo, os rins maiores encolhem, a gente tem uma perda de parênquima renal por falta de perfusão desse rim, e em torno de 1 a 2 anos pós-transplante, essas crianças tinham rins de volume semelhante. Então, esses estudos mostram que a gente pode transplantar tanto com rim de doador adulto, quanto com rim de doador pediátrico. Os rins se adaptam ao organismo do receptor, mas o rim pediátrico proporciona uma taxa de filtração glomerular melhor com o passar do tempo. Logicamente, essas características vão influenciar nas questões do intra e pós-operatório imediato. Então, se eu considerar que as crianças menores de 15 quilos têm mais instabilidade hemodinâmica, e são mais vulneráveis à hipoperfusão do enxerto, eu preciso de uma avaliação cardíaca bem minuciosa antes do transplante, e eu preciso de toda essa parafernália aqui durante o transplante. As crianças são sempre transplantadas com acesso venoso central, com PAM invasiva, com manta térmica para evitar hipotermia, e a gente tem que manter uma moderada a hipervolemia. Então, a gente mantém, em geral, uma PAM entre 60 e 70. Se a gente usar doador vivo adulto ou doador adulto, a gente tem que visar a pressão do doador e não do receptor. Então, para isso, no intraoperatório, a gente usa em torno de 60 ml por quilo de soro fisiológico com albumina ou plasma light. É bastante frequente a necessidade de transfusão sanguínea e de droga vasoativa, no caso a noradrenalina, para manter essa pressão como a gente deseja. No pós-operatório na UTI também, então, a gente vai ter crianças que vão chegar com a congestão pulmonar, que estão hipervolêmicas, a gente vai continuar tentando manter a PAM do doador, e para a reposição de diurese, a gente imagina uma criança pequena que recebe um rim grande, ela pode sair urinando muito, né?
Então, a gente costuma fazer uma solução para 1 litro, com 750 ml de fisiológico, 250 de glicosado e água destilada, para evitar hipercloremia nas crianças, já que a gente às vezes tem que repor um volume muito alto. A gente começa nas primeiras 12 horas repondo 100% da diurese, e a cada 12 horas a gente vai diminuindo para 75%, 50%, 25% do volume da diurese. A gente começa a estimular já no primeiro PO a ingestão hídrica por boca, mas a gente pode imaginar que nas crianças pequenas isso pode dar um pouquinho mais de trabalho e essa reposição endovenosa seja um pouquinho mais lenta. A terceira situação que eu gostaria de falar um pouquinho é sobre a situação imunológica, vacinação, exposição ao vírus e malignidade. Então, esse é o calendário vacinal da Sociedade Brasileira de Pediatria, e o que a gente pode observar aqui, que as vacinas de vírus vivos, sarampo, cachumba, rubéola e varicela, estão recomendadas aos 12 meses, com reforço aos 15 meses. Então, existe uma discussão na literatura se a gente transplanta essas crianças antes ou depois de completar o calendário vacinal. Então, se eu quiser completar o calendário vacinal, eu não vou transplantar nenhuma criança antes dos 15 meses. Muitas vezes, a gente optou por transplantar crianças sem o calendário vacinal completo, para transplantar essas crianças com 9, 10, 11 meses. Existe uma possibilidade de antecipar essas vacinas, a de sarampo, cachumba e rubéola para 6 meses, a de varicela para 9 meses, mas com uma perda de eficiência. Quanto mais cedo eu faço essa vacinação, menos eu vou ter eficácia da vacina, então também não sei se isso vale muito a pena. Outra questão muito importante é que no grupo de crianças menores de 15 quilos, a gente encontrou 52% com sorologia negativa para o CMV no momento do transplante, e 65% dessas crianças com sorologia negativa para EBV antes do transplante. Logicamente, essa situação traz uma consequência imediata no intra e no pós-transplante imediato. Então, a primeira consequência é que a gente tem usado muito mais basiliximab nessas crianças pequenas, sabendo que a timoglobulina, pelo menos na dose de recomendação de bula, está relacionada a maior incidência de PTLD, maior número de infecções por CMV. Então, a gente tem deixado a timoglobulina para os casos de realmente maior risco imunológico. E também traz consequências também na imunossupressão. A gente tem que lembrar que essas crianças, na maioria das vezes, não engolem comprimido. Então, o inibidor de calcineurina, a gente usa muito a ciclosporina de solução oral ou o tacrolimo diluído. O tacrolimo diluído é off-label, mas a gente já tem uma experiência bem grande, com resultados muito satisfatórios. Uma outra característica dessa faixa etária é que, na grande maioria das vezes, a gente precisa da posologia dessas drogas de 8 em 8 horas. Essas crianças pequenas têm um metabolismo mais acelerado e a gente muitas vezes não consegue nível com essa medicação de 12 em 12 horas. O corticoide utilizado é a prednisolona, e o antiproliferativo, a gente usa a azatioprina ou micofenolato mofetil, que tem absorção gástrica. Então, a gente consegue diluir a droga e fazer a dose que a gente deseja. O micofenolato sódico, por ter a cápsula de absorção interal, não é usado nessa faixa etária. Eu queria mostrar, então, rapidinho o resultado dos primeiros 130 transplantes em crianças com 15 quilos ou menos no Hospital Samaritano. Essa deve ser a maior casuística publicada em centro único. A gente comparou o resultado de 130 crianças com menos de 15 quilos com 216 crianças com peso maior que isso. A nossa criança mais jovem transplantada tinha 10 meses e 6,7 quilos. As características do grupo a gente comentou, meninos praticamente com malformação do trato urinário. E eu queria chamar a atenção, então, que 80% dos dois grupos foram transplantados com doador falecido, a idade do doador foi semelhante nos dois grupos, a gente tinha 11% de retransplante no grupo dos maiores, 15% de priorizados no grupo dos menores, painel, tempo de isquemia, DGF, Misnet foi igual nos dois grupos. A gente usou praticamente 90% das crianças do grupo pequeno, induziu com basiliximab, quase 80% dos maiores. Ciclosporina foi usada em quase 90% dos pequenininhos, e tacrolimo em 87% dos maiores, e a azatioprina foi usada em 70% dos dois grupos. Usando esse protocolo, que a gente falou muito resumidamente, a sobrevida do enxerto das crianças menores com 15 quilos ou menos
tanto do enxerto quanto do paciente, foi semelhante, muito satisfatória. E as complicações também. Então, a gente teve uma incidência de reoperação de 16% no grupo dos pequenininhos, contra 13% dos maiores. A incidência de trombose foi de 5% nos dois grupos, de PTLD 4% e 3%, e a taxa de filtração glomerular, após 3 anos, foi de 68% nos pequenos e 63% nos maiores. Tem muitas outras coisas que a gente poderia comentar, e a gente vai deixar para as perguntas, mas diante dessa experiência que a gente tem vivido nos últimos tempos, pensando nessas crianças e na dificuldade do acesso, eu queria terminar essa fala dizendo que a gente concluiu, com todo esse tempo de trabalho, que a gente precisa de mais centros transplantadores pediátricos especializados. É muito difícil, essas crianças têm de fato peculiaridades, é muito difícil que a equipe cirúrgica, a equipe clínica esteja motivada, treinada e adaptada para esses transplantes, se a gente fizer um transplante desses por ano. Então, a gente entende que a gente precisa de mais centros transplantadores pediátricos distribuídos aí pelo país, para dar conta de trazer para essas crianças o tratamento que elas precisam e merecem. Era isso. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Foi excelente a exposição da Luciana e do Fabian. E nós estamos, então, abertos para perguntas. Vamos ver. O Paulo me fez a pergunta sobre refluxo, Fabian, sobre a nossa conduta com refluxo pós-transplante. O que nós fazemos, né? Não sei se quer deixar que eu responda ou tu quer responder? Eu acho que sim. Pode responder, por favor. Nós não nos preocupamos com refluxo, porque a grande maioria dos nossos pacientes tem refluxo. Eles saem, a cirurgia feita é uma cirurgia que, mesmo com a técnica não refluxante, eles acabam tendo refluxo. O que mais importante é ver a situação da bexiga. Se a bexiga é uma bexiga hiperativa, uma bexiga pequena, uma bexiga neurogênica que não foi vista, que foi adquirida, enfim. Eu acho que a situação maior é da bexiga, se faz infecção urinária sintomática. É raro os casos que a gente corrige o refluxo. Eu não sei a conduta de vocês, Lu. A gente também, é raro, a gente sabe que se fizesse uretrocisto em todos, quase todos teriam refluxo, né? Mas a gente tem alguns casos em que foi usado aquela Deflux, né? Aquela substância para reduzir refluxo, e a gente teve um ou outro caso que fez uma correção, um reimplante de ureter, mas são raros. Na grande maioria das vezes, a gente só acompanha clinicamente, tentando melhorar o esvaziamento vesical mesmo. Tem uma pergunta. Até para acrescentar, só para acrescentar aí, que muitas dessas crianças vêm com ampliação de bexiga, e a gente acaba implantando o ureter numa bexiga bastante fibrosada, no meio de uma fibrose terrível na pelve, que se explora às vezes pela vesicostomia ou aonde é um sítio possível de implante desse ureter, e não consegue, não tem aquela parede vesical bonitinha para fazer o túnel anti-refluxo, então acaba implantando como dá, né? Então, as crianças cada vez mais vêm com doenças mais complexas, e aquele quadro bonito da anatomia perfeita, ela muitas vezes não está presente, então elas vão acabar tendo refluxo e não tem um tratamento, né? O custo-benefício entre o transplante e a perfeição do anti-refluxo às vezes não se consegue. Tem uma pergunta, acho que se a Luciana gostaria de responder, sobre a anticoagulação dos pacientes. Você usa no Obrigada pela pergunta. Eu tirei esse slide porque a gente não tinha tempo, então eu falei, depois a gente deixa para as perguntas. A anticoagulação não é um consenso na literatura, a gente não faz anticoagulação de rotina, a gente usa anticoagulação muito pouco para os pacientes que, de fato, já têm história de trombose prévia, ou os pacientes que têm algum exame já de anticoagulação com maior risco. Nossos pacientes não usam anticoagulante
Quando precisam, a gente costuma entrar já com dose de manutenção de heparina ou com Clexane, geralmente no primeiro PO, difícil a gente entrar no POI. A gente tem, eu sei que essa conduta é muito variada de serviço para serviço, na literatura também é uma conduta muito variada, e ninguém mostrou nenhum resultado superior ou inferior até o momento, né, em crianças pequenas com ou sem anticoagulação. Então, isso é muito variável, mas nós não usamos anticoagulação. No nosso serviço, nós vimos que diminuiu a trombose em pacientes anticoagulados. Então, nós só não anticoagulamos quando o rim, pacientes maiores com vasos perfeitos. Se são pequenos, nós sempre anticoagulamos com heparina nos primeiros momentos, quando a criança adquire função renal normal, nós utilizamos enoxaparina, e quando ela vai para casa, então ela vai com aspirina, e utilizamos o dreno, se há um sangramento, nós temos o dreno, o J. Blake, que nos avisa que está com sangramento e não deixa formar um hematoma e dar trombose. Mas não há um consenso realmente, acho que cada equipe tem que saber. Indicado o duplo J de protocolo no intraoperatório, Fabian, e não sei qual é o... Não, não é. Tem muitos centros que usam em transplantes adulto, de rotina, o duplo J. Nós nunca usamos o duplo J. Algumas vezes se usa quando tem o risco no ureter um pouco isquêmico para proteger o ureter, mas eu também não tenho usado. Quando eu tenho o risco de um ureter um pouco isquêmico, eu faço já direto ao ureter, a menos que o paciente não tenha ureter nativo. Mas, em geral, isso é se falando em adultos, né? Porque na criança a gente usa rins perfeitos, em tese. Se vem um ureter com risco de isquemia, esse rim ele não é utilizado, porque o ureter é muito fino, nós estamos falando aqui de crianças bem pequenas, com ureteres muito finos, eles nem aceitam um duplo J de tão fino que são. Então, não se utiliza o duplo J nunca, a não ser num reimplante. Fazer uma criança aí grande, 25, 30 quilos, fez estenose, reimplanta. Então, no reimplante se faz, até porque eu acho que o duplo J ele só protege uma anastomose no meio do ureter, onde tem a pressão. No implante, a pressão vai ser transmitida dentro da bexiga, o duplo J ele só seria para moldar uma anastomose, como a boca é ampla, ele não vai tirar pressão de dentro do sistema coletor, porque ele vai desembocar dentro da bexiga já, então não tem muita utilidade aí. Não sei qual é a conduta de vocês, Lu. A gente teve uma discussão recente sobre isso, porque teve uma época que a gente não usava, era muito raro, e agora, ultimamente, a gente tem usado com maior frequência, mas a conduta é que seja visto caso a caso. Não é uma rotina, não faz parte de um protocolo, vamos colocar em todos. Mas, recentemente, a gente tem usado com maior frequência do que a gente já usou no passado. Dá mais trabalho, né? A gente tem que botar a criança de novo para retirar esse duplo J, tem que ficar atento a isso. A nossa ideia é que não seja feito indiscriminadamente, não, só para os casos mais com algum risco maior mesmo. Acho que nem adultos, né, Fabiana? Lá na Santa Casa não se utiliza duplo J em adulto. Não se utiliza, principalmente por isso, porque o duplo J ele é para aliviar uma pressão. Por exemplo, se eu tenho um ureter, eu faço uma anastomose no meio, esse cilindro vai receber pressão dentro. O duplo J vai pegar a urina do sistema coletor e vai despejar na bexiga sem que haja pressão ali, ou que o edema vai estenosar, vai apertar essa anastomose, dar hipertensão do sistema coletor. Como a anastomose vai ser lá na bexiga, esse duplo J vai ficar desfilando por um ureter normal e caindo dentro de uma cavidade grande. Então, eu não vejo sentido. Então, e a outro passo que vai acrescentar desconforto para a criança, uma nova anestesia, risco de infecção, um corpo estranho, o esquecimento, teve, que nem esses dias, aí teve 8 transplantes num dia, aí vai lá, a criança botou um duplo J, passou batido e ninguém falou, ou a mãe mora no interior, nível socioeconômico baixíssimo, quando vê ela aparece 4 meses depois, com um sistema coletor todo calcificado. Então, benefício nós não utilizamos. A Ana Carmen pergunta se síndrome nefrótica congênita se tem realizado nefrectomia antes do transplante. Acho que a Lu
fala, depois eu comento. É outro tema que é bastante individual do serviço, nós não fazemos. Em alguns casos, a gente faz a nefrectomia unilateral no momento do transplante, mas como conduta a gente não usa a nefrectomia antes do transplante. Mas também ela é polêmico, não há um consenso sobre isso, não está errado fazer ou não fazer. Eu acho que a equipe tem que estar preparada para saber o que está fazendo, com o que está lidando, né? Mas nós não fazemos de rotina. A síndrome nefrótica congênita é sempre difícil. O ideal seria fazer nefrectomia, aí a criança melhora, mas só que a maioria deles fazem muita hipotensão. Eles são nefróticos e ficam muito hipotensos, sem os rins nativos, não é? Então, realmente, é caso a caso e tentar ver se a albumina está um pouco melhor, a gente não faz, só se aqueles casos, porque, em geral, na insuficiência renal, eles já vão perdendo a função e melhoram a albumina, né? E nesses casos, então, um caso de uninefrectomia, é caso a caso que se discute. É aquela questão de que a gente não tem tantas diálises tão especializadas em criança pequena, né? E aí a gente deixa essa criança anéfrica e é bastante complicado manter esses pequenininhos em diálise. Caso a caso, acho que não há um consenso mesmo. Existe uma outra pergunta, se existe algum limite de tamanho de rins pequenos que vocês não transplantam? Acho que o Fabiano pode falar. Aí o nosso ponto de corte é 8 quilos, tá? Sendo ideal 10 quilos. O que a gente faz? A criança tem 7 quilos, 800 gramas, a criança tem 11 quilos. Isso é uma coisa muito relativa, porque às vezes a criança é magrinha e comprida, ou às vezes ela é pequenininha e gordinha, ela é pesada e pequena, ou ela pode ter 8 quilos e ser grande, só ser um pouquinho magra. Então, o que a gente faz? Tira o rim e vem para a gente olhar. O que se avalia nele é o número de artérias, porque pode ser uma criança de 12 quilos e ter 2 artérias, 3 artérias, não vai servir. O que nos importa, então, 8 quilos é o ponto de corte oficial. Nesse limite, a criança, de qualquer maneira, vem, a gente olha todos os rins mesmo. Olha esse rim, uma artéria calibrosa, um rim em bom tamanho, aí 6 centímetros de rim, 5 centímetros de rim. É um limite muito subjetivo, porque vai variar da qualidade do rim, da perfusão do rim, da artéria. Da necessidade, né? Necessidade. Às vezes a gente está... A necessidade da criança, entende? Então, não tem uma resposta mágica. É na hora a gente vê, avalia e pesa o risco-benefício ali e decide. O dreno fica por quanto tempo, Fabiano? O dreno, o ideal é não tirar muito precoce, porque o dreno ele não é uma coisa inocente. Ali onde os nossos drenos eles vêm com um arpão que perfura, um arpão grande, quem conhece, ele é bem feio, para uma lança. E ele perfura a musculatura. Então, a gente, de princípio, não usa o arpão, a gente faz a dissecção romba com uma pinça e puxa ele por dentro para não ter secção de fibra muscular ou alguma arterinha ali. Mas, mesmo assim, esse orifício em 3 camadas musculares, gordura, ele pode fazer um sangramento bloqueado, porque perfura um vaso, passa o dreno e o dreno bloqueia. Se tu faz a retirada precoce aí, 24 horas, 48 horas, esse orifício pode sangrar para dentro e fazer o hematoma pela retirada do dreno. Então, a gente não... o que pesa é a drenagem, né? Abaixo aí de 30 ml, 20 ml por dia, e que fique pelo menos uns 4 dias ali para obstruir aquele túnel, pelo menos para cicatrizar. É o que a gente tem utilizado, mas aí a doutora Clotilde, a parte clínica deles aí, é que ficam controlando mais em cima também. E agora, o risco-benefício, né? Antes a gente chamava o cirurgião para tirar o dreno. Agora nós mesmos tiramos o dreno. Em geral, as crianças toleram muito bem. Não, é fácil tirar e não dói. Esse dreno não, o único cuidado é de fazer o vácuo, para não puxar do vácuo. E ele vem bem, a gente não deixa o dreno enrolado. Esse dreno ele é muito longo, então a gente deixa ele bem na bordinha do músculo, porque a criança tem um músculo muito fininho, então não tem que deixar na marcação original de fábrica que vem. A gente deixa que a calha fica uns 2 centímetros para dentro e ele fique desfilando de uma forma que pegue a parte que acumula mais líquido ali, visivelmente vai acumular mais líquido na goteira, longe da anastomose e que não fique cutucando lá próximo da bexiga, perto do ureter. Então, fica um segmento de ureter que ele é, às vezes, menor um pouquinho que o tamanho do rim. Aí uns 4, fica 6, 7 centímetros. Então, ele sai muito fácil.
Luciana tem uma pergunta sobre a preferência de asa e microfenolato, acho que podia responder rapidamente. Então, assim, a gente teve uma tese da doutora Luísa no Hospital do Rim, que mostrou que a associação de ciclosporina com azatioprina permitia uma maior incidência de rejeição aguda. Então, a gente tem usado, quando a gente usa ciclosporina, a gente usa microfenolato mofetil. E quando a gente usa tacrolimo, a gente acaba dando preferência pela azatioprina. Mas nas crianças pequenas, a gente vê bastante efeito gastrointestinal do microfenolato. Então, a azatioprina cai muito bem. A gente dá uma certa preferência pela azatioprina, só quando precisa entrar com a ciclosporina mesmo é que a gente está optando para começar pelo microfenolato. Estou falando dos pacientes de baixo risco imunológico. Paciente de alto risco imunológico, a gente entra com microfenolato de preferência. Nós estamos quase no fim, acho que não existe uma peculiaridade, tem pergunta ali que sobre quanto tempo já é possível avaliar rejeição aguda, acho que não existe uma diferença entre criança pequena e grande, e a pergunta da Bartira, que a Bartira é a enfermeira que trabalha com qualidade em doação, e ela pergunta, Fabiana, se teus resultados são muito importantes para construir indicadores de qualidade. Que indicador de qualidade cirúrgica o senhor escolheria? Te parabenizou pelo excelente trabalho e dedicação. Agradeço, Martira, só que eu não entendi o que seria, qual o indicador de qualidade, não sei se a Clotilde me ajuda. Não, assim, eu acho que o indicador de qualidade precisa ser trombose, né? Renegar o rim, má perfusão. Eu entendo assim, Bartira, não sei se não utilização. O que nós temos feito na prática? Acontece o seguinte, eu quero agradecer muito a todos os centros do Brasil inteiro, todos os coordenadores de transplante que conseguem a doação de órgãos. Então, como vários estados não fazem transplante renal pediátrico, eles acabam encaminhando os órgãos para os centros onde fazem esse tipo de transplante. Então, eu quero agradecer muito, porque vocês viram que a gente só pode fazer transplante de criança pequena, o melhor, mesmo sendo... O melhor é com órgãos de rins de crianças pequenas. Então, o que nós temos feito, Bartira? Eu não sei, quando a gente já recebe o órgão, a central avisa e já está retirado o órgão, não tem mais o que fazer. Mas quando a gente sabe que vai ser retirado, eu sempre coloco o Fabian em contato com o cirurgião que vai retirar, ele fica todo educado, cheio de dedo, mas ele liga, né, Fabian? Ele liga para o cirurgião, porque é muito diferente a retirada de órgãos de criança pequena de uma criança maior ou de adulto. Em geral, também eles arrancam, muitas vezes, vêm os vasos arrancados, e até eu acho que tu ia falar qual é a prevalência de não utilização de órgãos. Bom, esse eu vou começar ali com aquela pergunta original lá da Martina, a qualidade, eu fiquei pensando aqui. O nosso controle de qualidade é essa chegada junto com o rim no bloco cirúrgico, esse controle chega do aeroporto, a gente vai ver o rim, é ali que a gente faz o nosso controle de qualidade, tá, Martina? Porque se o rim ele não é bom, já é a gente... O colega que vai ver, ou eu que vou ver, a gente fotografa, discute entre o nosso time, somos 6 colegas, e depois chega a uma conclusão, discutimos com a nefropediatria e decidimos pelo implante ou não desse órgão. Esse aí que acho que é o fator decisivo no controle da qualidade. É a decisão do implante do rim baseado no que nós estamos vendo ali, certo? Então... E o outro fator seria a trombose nos rins, é isso, né? Bom, aí nós estamos falando em rins pequenos, né? Que, por regra, é abaixo de 15 quilos. Eu considero aqui, uma escolha minha, 20 quilos. Rins pequenos, eles é mais ou menos tudo parelho. Vai dar por volta de 6, 8, 10, 14% de trombose, variando de centro para centro. O nosso aqui não chega tanto? Nós não. Mas... Nós não. Em torno de 5 a 10%. 5 a 10% por aí é o que dá, 5 a 10%. E de órgãos que vêm de fora,
que a gente não aproveita é mais ou menos 10% também. Tem a pergunta, como é que nós anticoagulamos? A criança chega e se ela está bem, se ela inicia a heparina a 10 unidades quilo hora. E nós vamos vendo como é que está a anticoagulação. E quantos casos nós tivemos que reoperar? Alguns casos, sim, sangraram. E tivemos. Mas muitos, assim, um foi por fratura renal, já tivemos um caso, de reoperar por sangramento, alguns. Não sei te dizer agora, mas não é raro, mas já se aconteceu. Mas nenhum nós perdemos por sangramento. E por trombose a gente às vezes perdeu, né? Isso é uma outra coisa, já que tocou no assunto. Se tem a suspeita de sangramento, tem suspeita de trombose, não adianta ficar pedindo exame, empurrando para amanhã, porque é assim, ou tu salva o rim na hora, ou ele vai estar perdido. O rim, se ele trombosar, ele não vai segurar. E às vezes, como a gente já pegou aqui alguns casos que opera, o rim está muito bonito, não tem trombose, não tem nada, mas tem um coágulozinho que estava um sangramentozinho que estava comprimindo a veia. Daí o tomografista, o ecografista achou que era trombose por compressão externa, e aquilo ali ia virar uma trombose daqui a pouco. Então, na dúvida, se tem dúvida, a melhor conduta é abrir e olhar, porque se não tiver nada, uma cirurgia, uma anestesia rápida, abrir, fechar, fazer um second look e deu. E se tiver alguma coisa, tu vai salvar esse rim. Ao passo que se for ficar esperando e tiver alguma coisa, não vai salvar, vai perder. Aqui a gente teve 5% de trombose e 8% de sangramento. Eu acho que também esses resultados vão direcionar, talvez por isso a gente se motivou a não usar a heparina, né? A gente teve mais sangramentos do que trombose. Bom, por isso que ele bota aquele Surgicel, Gelfoam, e reviso. O preparo do rim, ligo todos os vasinhos, ligo tudo. O preparo do rim eu levo uns 40 minutos para preparar um rinzinho desses, mas eu não corto nada. Eu vou ligando tudo, às vezes microscópico, o auxiliar que está ali quase dorme do meu lado, mas ligo tudo para tentativa de diminuir esse sangramento pós-operatório. Bom, acho que está na hora de nós encerrarmos, e eu acho que o resumo desse encontro é esse. Para fazer transplante renal pediátrico em criança pequena, tem que ter um nefrologista pediátrico na qualidade da Luciana e dedicado, assim como um cirurgião de transplante. O Fabiano não é cirurgião pediátrico, mas é uma equipe de transplante muito experiente e, como ele falou ali, e nós, acho que a Luciana deve ser igual, a equipe clínica, sempre em cima, e eles vêm na hora que a gente pede, não tem ruim. Então, esse é o segredo. O Paulo usa a palavra motivada, tem que ter uma equipe motivada, né? Para poder seguir essas crianças. Então tá, muito obrigada a todos, estou muito feliz que nós estamos concluindo a webinar com muitos participantes, eu acho que batemos um recorde aqui. Muito obrigada. Tomara que mais centros se animem a assumir essas crianças, né? Pois é, e agora que vocês no Samaritano não trabalham mais para o Ministério da Saúde, né, público, ficou uma lacuna. E essas crianças precisam disso, né? Então, nós aqui no Sul também temos pouca doação de crianças, então realmente a fila é grande de crianças pequenas. Então tá, muito obrigada. Obrigada, gente, boa noite. Então tá. Obrigado a todos, boa noite.